Amém, igreja? Amém. Vamos continuar louvando agora um louvor muito especial. Não sei se toda igreja conhece, mas é um louvor bastante conhecido. Pode colocar, Juninho. Bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quando se voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, tirou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Podem se assentar. Oremos. Bondoso Pai que está no céu, obrigado, Senhor Jesus,
por esse louvor. Obrigado, Senhor Jesus, por ter sentido o seu Santo Espírito entre nós. Continue conosco no decorrer desse culto. Abençoe o pregador dessa manhã. Que ele possa falar, não por ele, mas pelo seu Santo Espírito através dele. Abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje, Masterchef Pastor. Conheci a igreja adventista no norte do Chile, na cidade de Antofagasta, através do clube de desbravadores. Lembro-me de ter 14 anos e conhecer uma menina de 13 anos, por quem me apaixonei e continuo apaixonado até hoje. Comecei a ir todos os sábados à igreja porque queria vê-la. Meu objetivo de ir à igreja era poder vê-la. Comecei a estudar e, em certo dia, expressei à pessoa que me dava estudos bíblicos o meu desejo de me batizar. Eu disse, acho que chegou o momento de entregar minha vida a Jesus. Quando mudei para o colégio adventista, fui com o desejo de me tornar pastor. Mas, ao terminar os estudos, no ensino médio percebi que não tinha os recursos necessários, e essa foi uma grande desculpa para não estudar teologia. Mas outra grande desculpa era que eu não queria deixar minha namorada Jennifer. Decidi não cursar teologia, e foi aí que a gastronomia apareceu. Ao sair do colégio, comecei a estudar gastronomia. No ano seguinte, Jennifer terminou o colégio e começou a estudar relações públicas. Eu já estava terminando o curso de gastronomia, e Jennifer estava na metade de sua graduação quando decidimos nos casar. Ao voltar para Antofagasta, Jennifer concluiu sua graduação, e eu comecei a trabalhar em restaurantes e hotéis. Estava indo muito bem no trabalho, mas chegamos a um ponto em que pensamos, já sabemos tudo, não é? Apesar de ser um pensamento equivocado, nos sentíamos muito maduros profissionalmente e dissemos, e se abrirmos nossa própria empresa? Durante a semana, Jennifer trabalhava administrando uma empresa de logística de eventos e nos fins de semana dedicávamos nosso tempo na produtora. Passamos a organizar casamentos nas noites de sexta e sábado, o que acabou nos afastando da igreja. Então, surgiu no meu coração a ideia de nos mudarmos para Santiago, o que aconteceu em 2014. Chegamos a Santiago e começamos a frequentar uma igreja. Christian me disse, Jenny, estamos sozinhos aqui em Santiago, precisamos fazer amigos. Esse tem que ser nosso plano. Conhecemos grandes amigos que nos incluíram em suas atividades. E isso nos ajudou a nos reconectar com Deus. A cada ano, a mesma ideia voltava ao meu coração. Você precisa ser pastor. Uma noite, enquanto Jennifer estava no computador, ela disse, estou vendo casas para alugar em Chilã, são baratas. Perguntei por que ela estava olhando aquilo, e ela respondeu, chegou a hora, precisamos ir para Chilã. Eu disse, sério? Quero estudar teologia. Ela me incentivou, vá e descubra o que precisa ser feito. Decidimos que era hora de ir para Chilã. Um irmão da igreja nos emprestou uma van, colocamos nossas poucas coisas dentro e nos mudamos. Tínhamos dinheiro para apenas um mês, então o plano era encontrar trabalho. Não foi fácil para mim, mas graças a Deus minha esposa conseguiu rapidamente. Em cerca de uma semana, ela começou a trabalhar na Universidade Adventista. Para mim, levou um pouco mais de tempo, mas eventualmente também consegui um emprego na universidade. O Senhor sempre cuidou de nós. No dia da minha graduação, foi emocionante recordar, desde o momento em que entrei na igreja até quando decidi ser pastor. E, por um tempo, abandonei esse sonho. Durante os 12 anos em que trabalhei com gastronomia, o Senhor me esperou. Agradeci muito por Ele ter cumprido seus planos em minha vida. Hoje tenho 2 anos de ministério pastoral, os 2 anos mais felizes que já vivi. Moro com minha esposa e Deus nos abençoou com um filho, Máximo. Nesses 2 anos de ministério, temos sido muito felizes. Com Máximo, compreendi melhor o amor de Deus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus.
de bom em mim provém de Deus, e por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, graças damos a Ti pela oportunidade e o privilégio de estarmos em Sua casa. Queremos pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um que está aqui ofertando, contribuindo para a Tua casa. Possamos cada dia, cada vez mais crescer mais para Ti. Que Tu possa abrir os celeiros do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de nós. Abençoa a pregadora desta manhã, que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Que alegria estar aqui com vocês, mais uma vez para contar as belas histórias da Bíblia. Isso mesmo, venham para cá e fiquem bem quietinhos, porque a história vai começar. O título da história de hoje é Um Presente para Deus. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Lá diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Você sabe o que é um dom? Deus criou a diversidade dos dons e nos deu oportunidade de recebê-los. A história de hoje conta que alguns gostam de cantar, outros de tocar instrumentos musicais, outros de pregar e outros de dar estudos bíblicos. Tem aqueles também que ajudam os enfermos. Podemos dizer que todos nós possuímos um dom ou mais. Os dons são presentes de Deus para que possamos desenvolvê-los e usá-los em benefício de nosso próximo, de nossa igreja, de nossa sociedade, e assim acabamos beneficiando a nós mesmos também. Mas, sobretudo, eles são para a glória de Deus. Vamos dar um exemplo aqui. Crianças, aqueles que possuem o dom de cantar deveriam cantar músicas que não agradam a Deus? Mas é claro que não.
Lá no Salmo 150, versículo 6, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, a Bíblia diz que devemos usar o dom para louvar ao Senhor. Muitas pessoas ficam em dúvidas de como podemos dar um presente para Deus. Eu acho isso bem fácil, porque podemos usar os nossos dons para presentear a Deus. Já ouviram alguém dizer assim: você não pode enterrar o seu dom? Então, crianças, essa frase não significa necessariamente que ao morrer enterramos o nosso dom. Essa frase quer dizer que quem não usa o seu dom está deixando de desenvolvê-lo. É como se, num sentido figurado, estivesse matando o dom e o enterrando. Deus vai cobrar de nós o que fizemos com os nossos dons. Você já descobriu qual é o seu dom? O que você está fazendo para desenvolvê-lo? Desde criança, Késia, que era uma garotinha dedicada ao Senhor, ela desenvolveu o seu dom de cantar. Ela amava fazer isso todos os dias, seja na escola, em casa, na igreja. Sempre que encontrávamos a Késia, lá estava ela cantando, usando o seu dom para adorar a Deus. Um dia, Késia e seu irmão Felipe, juntamente com o clube de aventureiros, foram visitar um lar de idosos. E para nossa surpresa, não foi diferente. Durante a visita, Felipe começou a ler versículos bíblicos no livro de Salmos. E logo em seguida à leitura de Salmos, ela apresentou um hino de louvor a Deus. A visita foi uma bênção e todos puderam mostrar que os dons que Deus nos deu devem ser usados para servir. Todas as vezes que fazemos algo de bom para alguém, estamos usando os nossos dons, demonstrando de forma visível que somos filhos de Deus e que não estamos enterrando os dons que Ele nos deu. Nada que fizermos de bom vem de nós mesmos, porque em um mundo mau, nascemos com a tendência de fazer o mal. Porém, em sua infinita bondade, Deus nos concedeu o Espírito Santo e desenvolveu em nós os dons para a nossa salvação e o cumprimento de sua missão. Cumprindo a missão, Jesus logo vai voltar e derrotará de vez todo o pecado. Então, use o seu dom para pregar o Evangelho para que Jesus volte logo. Amém? Que legal! Agora então nós vamos pedir a Deus em oração para que nos derrame bênçãos sem medidas e que nossos dons sejam dedicados a Ele. Feche seus olhos. Querido Papai do Céu, mais uma vez viemos agradecer pela história, porque ela tem nos ensinado muitas coisas legais. Hoje nós aprendemos sobre os dons. Por isso pedimos ao Teu Santo Espírito que derrame bênçãos sem medida sobre a minha vida e que me ajude a descobrir os meus dons, para eu também ajudar na salvação de outras pessoas. Abençoe a nossa igreja, os nossos amiguinhos e todos os nossos familiares em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a... Feliz sábado, igreja. Esse é o momento da nossa oração intercessória e nós vamos dar um minuto para que vocês orem, falem com Deus. Depois, aqueles que puderem, nós convidamos a ficar de joelhos para que a gente, rompendo o silêncio, possa orar em conjunto com a nossa igreja, elevando uma prece ao nosso Deus. Amém? Fique à vontade, sinta-se à vontade. Você está falando com o dono do universo agora. Não tem nada que possa te impedir, a não ser você mesmo. Então gaste esse tempo, esse minutinho, falando com Deus. E que esse estímulo de orar e conversar com Ele seja contínuo em sua vida.
Aqueles que puderem, nós convidamos agora a ajoelhar conosco. Senhor Deus e Pai eterno, que habita nas alturas dos céus e que se faz presente conosco hoje. Te agradecemos por sua presença aqui e por mais uma vez a sua misericórdia ter nos alcançado. Te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja com cada pedido feito aqui no coração, cada meditação, cada problema apresentado diante do Senhor, cada pedido de ajuda, cada pedido de força para vencer as batalhas. O Senhor esteja com cada um aqui, embalando em seu colo, abraçando e trazendo, Senhor Deus, o frescor do Teu amor sobre a vida de cada um deles. Esteja conosco, o Senhor sabe de nossas dificuldades, nossos problemas, e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor age em nosso favor, de acordo com a sua vontade. Que o Senhor esteja também, por favor, com os afastados desse lar que não estão aqui, aqueles faltosos por algum motivo, que o Senhor os alcance, que o coração seja incomodado para que estejam aqui conosco, adorando ao Senhor em comunidade, espírito e em verdade. E que nós também sejamos luz para poder ir até essas pessoas e trazê-las à Tua presença, para que elas também possam sentir o Teu amor presente no meio de nós e adorar ao Senhor Espírito em verdade no Teu santo lugar. Nossas vidas são apresentadas a Ti nesse momento. Pedimos porção dobrada do Teu Espírito sobre nossa vida e pedimos que em nome de Jesus o Senhor aceite a nossa prece e haja conforme a sua vontade sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja novamente a se colocar sobre os pés, para a gente cantar o louvor Não Há O Que Temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor.
Pode sentar, irmãos. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Irmãos, vocês já pararam para pensar o quanto o ser humano é medroso? De tudo ele tem medo. Se surgiu uma gripe lá não sei aonde, nós já estamos com medo daqui. Se uma guerra, por causa da guerra, todo mundo já fica com medo. E cadê o nosso Deus? Não ouviu o hino? Não tem o que temer. Se tiver de acontecer, vai acontecer. E nós não podemos fazer nada. Então, para que o medo? Nós temos que confiar muito em Deus, porque só Ele pode nos livrar de qualquer coisa. Não é verdade? Com Deus não há o que temer. Porque a gente fica com tanto medo. Se a gente acontece qualquer coisa, nós já estamos todo mundo medrosos, já ser acolhido. Se vem uma tempestade enorme, será que a minha casa aguenta? Já fica com medo daquilo dali. Irmãos, muitas das vezes a gente fica com medo tão grande de perder um parente. Não é verdade? Mas todo mundo sabe que vai morrer. Não é? Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Mas quem quer morrer agora? Ninguém. E todo mundo tem medo de morrer. Por mais que você está nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas tem medo de morrer. Irmãos, quando eu era pequena, eu era uma menina insuportável. Isso eu me lembro que eu chorava dia e noite. Isso eu acho que eu já tinha uns 5 para 6 anos, eu me lembro até hoje. Minha mãe falava assim, hoje eu não sei o que é que eu vou fazer para me dormir. E hoje eu fico prestando atenção, gente, como eu não deixava minha mãe em paz. Quando é tão difícil você chegar à noite e você querer dormir e não poder dormir, porque tem um menino lhe perturbando. Gente, depois que você é mãe, que você vai entender o que sua mãe passou por você. E minha mãe falava assim, minha filha, se você chorar hoje, o homem do saco vai passar e vai lhe levar. Vai colocar dentro do saco, colocar nas costas e vai te levar. Para que minha mãe falou aquilo? Era melhor não falar nada, que talvez eu chorava menos. Gente, pelo amor de Deus. Aí que eu não preguei o olho com medo daquele homem do saco aparecer e me levar realmente. O que eu quero falar para vocês? Hoje, muitas das vezes, a gente tenta colocar um medo nos nossos filhos, pensando que vai acalmar ele. Talvez assim, se ele vai ficar com medo, ele não vai fazer mais. Muitas vezes, irmão, nós que somos pais e mães, nós erramos. Porque a gente fala uma coisa pensando que vai melhorar e piora as coisas, piora a situação. Nós temos que conversar com o nosso filho e dizer, meu filho, não faça isso, porque não é bom. Não colocar medo na criança. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não dormi mais. Enquanto a minha mãe chegou e falou para mim, minha filha, não existe homem do saco. Eu falei aquilo só para você ficar com medo e não chorar mais. Vocês entenderam a situação? Porque a gente tenta dar medo nos nossos filhos para ele não fazer certo tipo de coisa. E piora, porque ele vai ficar com medo e vai ficar mais perturbando a gente do que antes. Isso, irmãos, esse medo existe dentro de cada um de nós. Muitos não demonstram esse medo todo. Mas a gente somos medrosos. Porque somos seres humanos. E para esse medo ir embora, nós temos que colocar Deus na nossa mente e no nosso coração. Primeiramente, deixa eu achar aqui onde é que está coisado aqui a minha Bíblia. Irmãos, para começar, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 João. Primeiro a João, capítulo 4, verso 18. Aqueles que achou, vamos curvar nossa mente e vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Pai eterno, Pai de misericórdia, Senhor, estamos aqui, meu Pai, com a Tua palavra aberta. Que nem fala esse hino, não há o que temer, meu Pai, porque nós somos tão medrosos. Que essa palavra vem diretamente falar conosco, meu Pai. Que eu não venha falar de mim, mas que o Espírito Santo faça presença neste momento. São as bênçãos que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui fala assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz
tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, aqui fala que aqueles que é muito medroso, teimoso, que teme, não tem amor. Será que é verdade? Muitas das vezes nosso coração está cheio do amor realmente, mas a gente é medroso. Nós temos que confiar em Deus, totalmente colocar a nossa confiança nele, porque só ele tira esse medo e alivia nosso coração, a nossa mente e nos deixa mais tranquilo. O medo está presente, irmão, no nosso dia a dia. Na maioria das pessoas existem vários níveis de medo, desde a noção de perigo diante de algum risco, até o complexo pavor, fobia ou síndrome do pânico. O medo sempre é baseado no exagero. Ou o medo sempre é uma mentira. E quem lança esse medo é Satanás, para aprisionar as pessoas. Por isso, é preciso desmascarar estas mentiras com a verdade da palavra de Deus. Irmãos, que nem fala que o medo é um exagero daquilo. Muitas das vezes não é nem tudo aquilo que você está pensando, mas você fica com medo. Muitas vezes tem medo de fazer uma prova, muitas das vezes é aquela oportunidade que você tem, você se baseia. Eu estou com muito medo, eu não tenho esse conhecimento. E nem tudo é aquilo, talvez você tenha até muito mais, mas você fica com medo. E o inimigo, irmão, ele coloca isso na sua mente, que você não é capaz, que você não é capaz de fazer aquilo que você precisa. E vamos tirar isso da nossa mente, vamos encher com coisas boas, porque o medo é um exagero que não leva nada para frente. Muitas vezes você tem uma oportunidade maravilhosa, mas o medo lhe prende e não faz você dar um passo à frente. Muitas vezes a oportunidade de vida, a oportunidade de emprego que você tem está lá no topo, mas o seu medo é de subir, o seu medo é de ir até lá no alto. E tira esse medo, porque Deus está contigo. Cada passo, cada degrau que você dá, você vai subindo. Quando você chega lá em cima, você olha para baixo, cadê o medo? Não existe mais, porque Deus que levou você até lá. Você entendeu, irmãos, que esse medo tudo é um exagero da nossa mente, e a maioria das vezes é Satanás que coloca isso. Irmãos, lá em Isaías capítulo 21, verso 10, vamos abrir lá também? Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Para que esse medo que nem fala do hino? É Ele que nos sustenta todos os dias. É Ele que nos mantém vivo. Muitas vezes a gente tem tanto medo de perder um filho, e a gente não presta bem atenção, porque os nossos filhos não somos nossos. Nós apenas cuidamos dele, porque ele é de Deus. Irmãos, eu fiquei pensando vários tempos, que o que eu tinha mais medo no mundo era de perder um filho meu. E é uma coisa que você não tem controle daquilo. Uma vez eu cheguei aqui em Rondônia, em 2020, Rondônia, gente, eu estou lembrando da minha cidade. Eu cheguei aqui em Itaperuna em 2022. Eu cheguei com a minha família completa. Hoje estou com ela incompleta. Está faltando um membro da minha família. Mas eu perdi. O meu medo adiantou alguma coisa? Não, irmãos. A minha oração, o meu pedido, que eu orava todos os dias para Deus, cuida, Senhor, do meu filho. Mas talvez realmente Ele cuidou. Isso eu digo com certeza, Ele cuidou da maneira dele, não é do meu. Muitas vezes o querer da gente não é o querer de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Saí para a igreja dia 9 de outubro, isso à noite. Fui para a igreja um domingo. Deixei todo mundo em casa, tranquilo, meu filho no banheiro, tomando banho.
Terminou o culto, eu vim para casa. De longe eu escutei uns gritos, eu falei, é minha filha. Irmãos, aquilo me assombrou, aquilo foi lá na alma. E eu disse assim, aconteceu alguma coisa. A minha irmã, nada, menina, tem tantos gritos, tu está numa rua cheia de criança, com certeza foi alguém que gritou. Eu disse, não. Mãe que é mãe conhece o grito do seu filho no meio da multidão. E eu conheci aquele grito, falou comigo lá dentro da alma. E eu corri, larguei tudo, eu subi um morro, não sei se vocês conhecem a minha casa antigamente, que morava, tinha um morro assim, eu subi aquele morro como que eu nunca tinha subido na vida. Quando eu chego lá, está lá. O meu filho, o primogênito, Eduardo, já tinha partido. E a minha confiança em Deus era tão grande, porque eu olhava ele ali no chão, eu sentia o coração batendo, e ele estava, para mim, ele estava vivo. E eu comecei o desespero, aquele medo terrível de ele partir qualquer hora dali, sendo que ele já tinha partido. E o meu medo, aquela aflição de mãe, não queria ver. Todos me tiravam dali dizendo que ele já tinha ido embora. E eu, com aquela confiança, aquele medo de perder, achava que ele ainda estava lá. Irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês, que não adianta a gente ter medo. Ter medo de uma coisa que não está no nosso controle. Porque Deus, Ele nos conforta. Hoje eu conto isso para vocês sem chorar. Mas eu não conseguia falar. Porque a minha voz travava. Eu não sentia vontade de contar essas coisas. Hoje eu conto para vocês verem que o medo vai embora. Mesmo depois da situação. Hoje eu tenho mais 2 filhos, estão comigo. Eu oro todos os dias, Senhor, põe ele nos caminhos do Senhor. Mas ele está nas mãos de Deus, não está na minha, não está no meu alcance. Que hora vão partir, talvez eu parto primeiro do que eles, eu não sei. Mas não adianta ter medo. Irmãos, vocês sabiam que existe medo simples, contextual, o medo sentimental e o medo espiritual. Tudo isso é um tipo de medo. Primeiramente, o medo simples, irmão, é o medo de inseto, medo de chuva forte, medo do escuro. Esses são os medos simples, que esses são os medos que muitas das vezes, quando nós somos crianças, a gente tem mais. Mas depois, quando a gente cresce, eles vão embora. Tem o medo contextual, irmão. É o medo de assalto, acidentes, de uma doença. Muitas das vezes que você até tem, ela não seja tão grave, você já fica com aquele medo tão grande, que se torna bem grande. Tem também o medo sentimental. Esse medo é o medo de decepção amorosa, muitas das vezes de lembranças do passado e também do futuro. Muitas vezes a gente tem medo do que passou, tem medo de passar de novo, tem medo do que vai acontecer para frente, uma coisa que aí não está no nosso alcance, que só depende de Deus, e a gente já fica se martirizando antes de chegar. Também tem o medo espiritual, é o medo da morte, medo de pessoas que já morreram, tipo fantasma, que antigamente, quando a gente era criança, a gente acreditava nessas besteiras. Eu lembro, irmão, que quando eu tinha mais ou menos os meus 11 anos, hoje, irmão, um menino com 11 anos já está mestre do conhecimento, conhece tudo, e antigamente, uma criança com 11 anos não sabia de nada. Nossa casa não tinha energia, só dentro de casa, a gente não colocava lâmpada no quintal, e lá no fundo tinha um pé de bananeira. Irmão, desse dia me deu vontade, minha mãe falou assim, minha vai pegar, me lembro o quê? Lá no fundo do quintal. Aí eu olhava assim para aquele pé de bananeira, vocês me acreditam que eu vi alguém lá naquele pé de banana. Passava aquela banana, vinha, topava no chão e voltava de novo, eu disse, mãe, eu não vou lá não, tem alguém lá naquele pé de banana. Menina, onde? Olha lá, mãe, está lá naquele pé de banana. Irmãos, não era nada daquilo que eu estava imaginando. Apenas o vulto da lâmpada de dentro de casa, pegava no pé de banana e dava reflexo na folha e balançava para lá e para cá. Isso era um medo, parece que era terrível aquele medo. E tudo isso é um exagero, não era nada daquilo que a gente está pensando. E a gente já estava se martirizando de uma coisa tão simples. Irmãos,
O medo é algo natural do ser humano, do ser vivo, como o senso de sobrevivência. Mas, contudo, não nascemos com esse medo de uma coisa que nós não conhecemos. Na verdade, o medo é ensinado às crianças como são forma de ameaça, que isso é um grande perigo. Por isso, o medo se torna uma doença que deve ser combatida e tratada antes que prejudique a pessoa medrosa. Porque não é nem muitas pessoas têm medo de tantas besteiras que colocam na mente que aquilo é tão absurdo, muito grande, e não é nada daquilo. Mas o medo faz o exagero, faz crescer, faz ela ver coisas que não existem. Irmãos, confiando na palavra de Deus, a Bíblia traz a expressão não temas 365 vezes, ou seja, uma palavra para cada dia do ano. Josué capítulo 1, verso 9 diz assim, ó: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Por onde você andar. E por isso, Josué foi vitorioso em todas as suas batalhas. Não ter medo é uma questão de confiar na palavra de Deus, que promete proteção, segurança e consolo. Uma pessoa sozinha, irmão, com certeza vai ter medo, facilmente, mas se estiver bem acompanhada, não teme. Por isso Deus nos promete que sempre estará conosco. Lá em Mateus capítulo 28, verso 20, diz assim, ó: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que você se sente sozinho, você está com Deus ali do seu lado. Mesmo que você não queira, mesmo que você não sente, se não fosse a presença de Deus, você não estaria aqui hoje. Porque foi Deus que lhe trouxe, sem acontecer nada lá fora. A gente fala assim, mas eu sou acostumada a fazer essa trajetória da minha casa para a igreja. Mas você presta atenção, irmão, que existem tantos obstáculos que você não pode ver, mas que Deus está lhe livrando de todos eles, porque a sua fé não faz as coisas acontecerem, porque Deus lhe protege todos os dias. Na oração, sentimos a presença do Senhor mais perto de nós, e o medo é vencido pela certeza de proteção do Senhor. Nas nossas orações, nos nossos pedidos, é ali que nós se prostramos diante de Deus, é ali que a gente pede proteção, é ali que Ele nos livra desse medo exagerado. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para seus discípulos, encontrou-os cheios de medo. Por isso o Senhor Jesus disse: Pai seja convosco, e para fortalecer, soprou sobre eles. E disse-lhe, recebei o Espírito Santo. A alegria tomou conta do lugar, e o medo foi embora. O Espírito Santo em nossas vidas seria a garantia de que poderia vencer o medo. O medo surgiu junto com o pecado, quando o homem abandonou a Deus, se escondendo da sua presença. Mas quando a pessoa aceita Jesus e recebe o Espírito Santo, não fica mais sozinho e tem a confiança que precisa para vencer esse medo. Irmãos, que a minha coragem, isso é uma frase, irmão, que fala assim, ó, que a minha coragem seja maior que o meu medo e que a minha força seja tão grande quanto a minha fé. Amém, irmãos? Eu gostaria que todas aquelas pessoas que falassem hoje, eu não tenho mais medo das coisas, das caraminholas que tinha na minha cabeça. Hoje não existe mais, daquele medo exagerado que você pensa que é tão grande. Tudo isso é coisa da nossa mente. Irmão, esse medo que nós colocamos na nossa mente, isso é a pura invenção de Satanás, para a gente não dar um passo para frente.
Que possamos dizer que esse medo não existe mais. Que possamos ficar de pé e cantar um hino que canta: não sou mais escravo do medo. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Escolhido fui, o meu nome
Vocês viram, irmãos? Eu sou filho de Deus, aquele Deus que tudo pode, tudo fortalece. Não peguei esse medo todo. Liberta desse medo. Não sou mais escravo do medo, porque eu sou filho de Deus. Vamos curvar nossa mente e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, de misericórdia, Senhor, aqueles que ainda têm medo de alguma coisa, meu Pai, não adianta ter medo. Põe essa fé toda nas suas mãos, Senhor, confiança no Senhor, porque só o Senhor pode te livrar desse sentimento ruim. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que leve cada um para as suas casas em paz. São as bênçãos que eu lhe peço, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, só relembrando que os membros batizados dessa igreja permaneçam só uns 5 minutinhos para a gente ter a nossa reunião, rapidinho.